Oi, gente, bom dia. Eu tô refazendo esse vídeo porque o anterior ele ficou com a imagem muito ruim e também ficou longo, né? E aí eu queria refazer para poder explicar direitinho a vocês. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido na minha vida, que eu tenho ouvido sobre uma dúvida sobre pais de bebês intersexo, é sobre questionamentos que não cabem a eles, que são: meu bebê vai poder fazer sexo quando crescer e meu bebê vai poder ter filhos quando crescer. Isso é uma problemática que não pertence aos pais, nem de crianças intersexo e nem de crianças não intersexo, porque isso cabe a cada indivíduo, o desejo sobre a sexualidade ou sobre a assexualidade, tá? E a forma também como se faz sexo, né? Que isso é algo muito plural e que cada pessoa tem a sua forma, né? Isso. E aí eu acho que isso é uma problemática que não deve estar sendo questionada, tá? Eu acho que a única coisa que vocês devem questionar é se sua criança ela vive bem, vai viver bem, vai ter uma qualidade de vida boa, se algum medicamento vai fazer com que auxilie nessa melhora, né, e qualidade de vida. Então, eu acho que é a única coisa que vocês precisam realmente questionar os médicos, tá? Quando um médico ele chegar para vocês questionando, exigindo que a cirurgia ela seja feita, vocês vão dizer que não querem a cirurgia, que vai esperar a criança crescer para decidir sobre aquele genital, porque aquele corpo pertence a ela, não pertence a médico e não pertence aos pais, tá bom? A gente tem que parar de ter medo do que o vizinho vai pensar, do que a escolinha vai pensar, do que os avós vão pensar, do que a família vai pensar e do que a sociedade vai pensar. Muitas crianças elas são mutiladas por medo do que o outro vai achar. E ninguém tem que estar achando nada, porque aquele corpo é um corpo perfeito como qualquer outro corpo. Então, eu quero que isso fique bem claro, tá? Outra coisa é que essas cirurgias elas são muito prejudiciais à saúde das pessoas intersexo. São cirurgias totalmente que não trazem nenhum tipo de benefício, né? Pessoas intersexo não são felizes, muitas pessoas não se reconhecem dentro daqueles corpos, tá? São pessoas que têm diversos problemas sexuais e psicológicos, porque a partir do momento que você mexe em um corpo que não lhe pertence e você toma decisões sobre gênero a respeito daquele pequeno corpo, aquele corpo vai crescer e muitas vezes ele vai ter sua própria autonomia, né? Essas cirurgias hoje em dia, elas são feitas pelo medo dos pais da criança ser encaixada dentro dessa heterossexualidade, né? Que a criança cresça, principalmente se for xx, que a criança cresça e seja hétero, goste de homem, queira formar uma família. E isso também não pertence a vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa. A identidade de gênero, cada um escolhe o que quer ser. A gente, ao longo da vida, vai se encaixando e vendo como a gente quer ser visto, tá bom? Então, existe identidade de gêneros cisgêneros, existem transgêneras, existem não binárias, existem outras também. Assim como a orientação sexual, também não cabe aos médicos querer fazer uma vulva no genital umbigo para forçar essa pessoa a ser heterossexual, né? A gente sabe que as orientações sexuais, elas são plurais, a gente é fluido, a gente também escolhe aquilo que a gente quer ser. Então, a gente pode ser heterossexual, bissexual, homossexual, pansexual, entre outras. E assexual também, que é não gostar, tá bom? Essas cirurgias, elas são extremamente prejudiciais, elas mexem num órgão que é extremamente complicado para se fazer um tipo de cirurgia, né? O clitóris é algo extremamente cheio de nervos importantes. Essas cirurgias, elas dissecam o clitóris completamente, amputam uma boa parte dele, amputam uma parte da glande também, aí recortam e colam isso aí, costuram, né? Na parte externa da vulva. E aí muitas vezes tem criança que precisa abrir o introito vaginal, aí eles vão lá e abrem, né? Porque é fechadinho. E aí causa muitas problemáticas, né? Por que essa cirurgia ela é feita? Não é para nenhum benefício da criança, porque a criança não faz sexo, tá bom? Então não precisa fazer essas cirurgias. Então é uma cirurgia feita para cosmética e para alguém, né? Eu acho que essas cirurgias elas estimulam um meio pedófilo, né? Um meio sexual, tá sexualizando um corpo infantil. E é algo que é crime, e isso não é para estar acontecendo, porque
O corpo da criança, vou dizer novamente, não pertence à sociedade nem aos pais, tá? A criança não é propriedade privada, tá bom? E aí, essas cirurgias, elas causam perca de sensibilidade, nossa, em quase 100%. Elas causam estenose, que é a perca da elasticidade do introito vaginal, porque a partir do momento que você corta algo, aquela parte se cicatriza, mas ela perde aquele nervo que existia ali e morre, né? Eliminam também as glândulas de Bartholin e de Skinner, então, que são responsáveis pela lubrificação da vagina. Essas cirurgias, elas causam muita dor mesmo. A cicatriz por dentro, as coisas que foram mexidas por dentro vai se crescer com muita dor, né? E então tudo isso se gera dentro de adultos que foram operados, né? A perca da sensibilidade, a insegurança, né? Porque causa danos psicológicos irreversíveis, normalmente ansiedade, depressão, pânico, entre coisas piores. Então é isso, você que vai mutilar seu bebê, você se prepara, porque além da rejeição futura da criança, do adulto com você, porque ele vai lhe culpar sobre essas cirurgias, esse adulto vai ser uma pessoa extremamente problemática, porque se o intuito era fazer uma cirurgia para a pessoa crescer e ter uma vida sexual, essa cirurgia ela causa um dano reverso. Nenhum adulto consegue ter uma vida sexual satisfatória por causa exatamente da cirurgia. Mas se não tivesse feito a cirurgia, esse adulto ele teria uma vida totalmente plena sexualmente, né? Ele conseguiria se envolver, até porque sexo é algo que não deve ser ligado à penetração. Nosso corpo ele é todo erógeno, gente. Então a gente pode fazer sexo de diversas maneiras. O que não dá é você mutilar esse indivíduo sem o consentimento dele e prejudicar a vida dele sexual pro resto da vida. Eu não tô falando por mim, porque muitos médicos chegam para dizer que as cirurgias do passado, foram cirurgias mal feitas. E aí jogando a culpa para os pacientes, né? Nunca a culpa é deles. Mas eu vejo cirurgias de 2021 sendo feitas e elas são tão horríveis quanto a do passado. E elas são tão prejudiciais quanto a do passado, né? A gente cuida de crianças que tiveram a bexiga necrosada porque o médico cortou durante a cirurgia. Eu conheço crianças que têm, né, infecção urinária pro resto da vida, porque mexer em uretra é algo muito complicado, e nos casos de Prader 5 e 6, os médicos reduzem a uretra, então é algo muito complicado. Eu conheço crianças que tiveram diversos outros problemas, e adultos que têm hoje muitos problemas. Então, meu conselho é não mutilar, né, permitir que a criança cresça, se torne um adulto, um adolescente, e escolha o que quer para sua vida. Tá bom? Outro medo também que às vezes os médicos costumam fazer é sobre... Na verdade, existem até estudos que falam sobre isso. Eu acho isso tão desonesto, tão antiético, que às vezes eu vejo assim, cara, não é possível. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Mas, pasme, tem estudos que querem provar que se a criança ela não for operada... só porque tem um genital ambíguo, essa criança vai ser homossexual quando crescer. E aí isso é a apelativa que os médicos usam, né? Olha, pai e mãe, se você não operar esse bebê, ele vai ser um bebê homossexual. E a gente vive numa sociedade o quê? Homofóbica, né? Uma sociedade que não quer ter um filho homossexual, porque para a sociedade... é uma vergonha, uma tristeza, né? E a nossa sociedade, ela quer ter filhos heterossexual para colocar aí crianças no mundo, né? Porque a heterossexualidade ninguém estuda porque a pessoa é hétero, mas a pessoa quer estudar porque a pessoa é homossexual. E aí tem outros estudos também que falam que crianças que receberam muito hormônio masculino na vida intrauterina, são crianças também que vão tender à homossexualidade. Então aí a gente fala, porque se a alteração hormonal, seja na vida intrauterina ou fora dela, no pós, é um estado intersexo, então a gente quer dizer que todas as mulheres que são homossexuais no mundo é porque receberam muita testosterona, e todos os homens que são gays no mundo é porque receberam estrógeno e progesterona na fase intrauterina ou na pós. Então você entende que é muito aberrativo falar sobre isso. Hormônio não tem nada a ver com gênero ou com orientação sexual, tá? A gente tem que entender que isso é algo que a gente escolhe, é uma coisa que o indivíduo escolhe ao longo do crescimento, tá? Então vamos parar de ser apelativo, de ser maldoso. Isso é tão maldoso, que chega a magoar, chega a doer de verdade, né?
Então, eu peço que realmente os pais, eles não acreditem nessa teia maldosa dos médicos, que vocês possam questionar e vocês possam, por lei, vos assegurar, né? Que não pode acontecer isso. Outra coisa que eu quero que vocês tenham consciência, até mesmo para denunciar, porque vocês podem denunciar o médico e o hospital e pedir uma indenização sobre isso, é se caso o bebê durante uma consulta, seja no endocrinologista ou seja no pediatra, o médico ele chamar estudantes. Isso acontece muito em hospitais e escolas, né? Chamar vários estudantes, os estudantes ficarem diante daquela criança intersexo como se ela fosse um objeto, né? Não vivo ali de estudo, e o médico ficar ali mexendo naquele genital, molestando aquele genital sem o consentimento da criança e na frente de todo mundo. Eu quero dizer que isso é crime, que os pais podem filmar, inclusive, procurar os direitos de vocês e processar o médico e o hospital, tá? Não se faz isso. Eu achava que isso era uma prática que não acontecia mais, né? Porque na minha época eu passei isso até a minha adolescência, servindo de estudo para esses malditos. E dia desse eu fiquei sabendo que mês passado aconteceu um caso nesse sentido aqui em Recife e que os médicos continuam fazendo isso. Então é sobre isso, né? Conscientização correta e qualquer dúvida, falem comigo, pode me chamar no direct, eu respondo, eu acolho, precisando de algum tipo de acolhimento, eu estou aqui para ajudar. Temos também a ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, para estar acolhendo as pessoas intersexo, pais de crianças intersexo também. Então estamos juntos nessa luta, tá bom? Obrigada, gente. Um cheiro.